Após um breve intervalo, estamos retornando à nossa 59ª sessão ordinária virtual de 9 de setembro de 2021. Dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 1633-2018, aí 2018-14676, recorrente Top Plast, Indústria e Comércio, recorrido Seju, relator doutora Elineide Silva e Souza. Para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Carlos César Souza Sintra, e representando o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Renovo o bom dia a todos e passo para o relato do processo. Esse processo da mesma empresa, também trata da infração de omissão de receita identificada por meio do levantamento fiscal contábil decorrente da falta de comprovação por meio de documentos contábeis dos saldos e lançamento de contas do passivo não circulante, apresentados no balanço e no livro razão. O agente do fisco aponta como infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670/96 e sugere a penalidade prevista no artigo 123.3b, item 1 da Lei 2.670/96, alterada pela 16.258/2007. Na informação complementar ao auto, ela é bem extensa, vou tentar fazer aqui um pequeno resumo. Inicialmente, que trata de um estabelecimento matriz enquadrado no CNAE de fabricação de artefatos de material plástico, que o contribuinte foi intimado, cita 3 termos de intimação, número 2018-082-91, número 2018-082-92 e número 2018-082-93, a apresentar documentos que justificassem os saldos e contas apresentados no balanço patrimonial de 2015 e de 2006 e no livro razão, especificamente, nesse caso, conta fornecedores e obrigações a longo prazo. Após diversos procedimentos e análises, constatou que o contribuinte omitiu receita no exercício de 2015 no montante de R$ 4.443.792,69, pois não comprovou as obrigações a pagar das contas do Banco Volkswagen e Banco do Brasil. A existência de passivo fictício na contabilidade pode ter 2 origens: a manutenção no passivo de obrigações já pagas, significando a ausência ou intempestividade da escrituração do pagamento da obrigação, ou a manutenção no passivo de obrigações cuja a exigibilidade não seja comprovada, decorrente de lançamentos a crédito em conta passiva sem a existência de lastro probatório da obrigação. A manutenção no passivo de obrigações cuja a exigibilidade não seja comprovada, presume-se a escrituração indevida de uma obrigação, no caso, crédito em uma conta do passivo, ocorreu para justificar acréscimos no patrimônio do contribuinte ocorrido com receitas mantidas à margem da escrituração. O passivo fictício visa impedir o surgimento do saldo credor de caixa. No dia 31/12/2001, foi efetuado um lançamento a débito na conta do Banco Volkswagen, passivo a longo prazo, no valor de R$ 436.800, e outra a débito na conta do Banco do Brasil. Ele cita os números da conta bem direitinho, está aí na informação complementar. Passivo a longo prazo, no valor de R$ 4.006.992,69. E a crédito, os 2 lançamentos na conta resultado de exercício, nos termos já explicado no processo anterior pelo doutor Leilson. Essas contas são contas de passivo e não conta de resultado. Não há como liquidar um financiamento com um lançamento numa conta de resultado. Tais lançamentos serviram para reduzir o saldo das contas do passivo não circulante. Que depois de intimada, a empresa não comprovou a validade dos saldos das contas do Banco do Volkswagen e Banco do Brasil.
O contribuinte apresenta a sua defesa tempestiva, inicialmente requer a nulidade do auto de infração por impedimento do agente autuante para verificar fatos pretéritos ao ocorrido no exercício de 2015. A debilidade dos elementos probatórios fundadores da autuação, apresenta várias resoluções do CRT, demonstrando a improcedência de lançamentos nesse sentido. Em primeira instância, o processo é julgado procedente, com fundamento no artigo 92, parágrafo 8º, e nas provas acostadas aos autos. O contribuinte vem aos autos, e aqui eu vou fazer um pequeno resumo, considerando que o doutor Cinta e o doutor Tiago estão presentes. Ratificando as razões e os pedidos formulados na defesa, enfatizando, inicialmente, argue a nulidade do julgamento monocrático por fundamentação genérica, inobservando o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, e cita como fundamento a resolução 29/2018 da primeira Câmara. Por uma questão de política comercial, é praxe o recebimento de adiantamentos de clientes classificados no passivo não circulante com a emissão das respectivas notas fiscais em exercício posterior. Requer também a nulidade do auto de infração por impedimento do autuante para verificar fatos pretéritos ao exercício de 2015. Isso porque os saldos iniciais de 2015 refere-se aos saldos finais de 2014. Debilidade dos elementos probatórios, fundamentadores da autuação, argue ainda que a metodologia adotada pelo autuante deveria ter sido agregada à análise específica dos documentos fiscais e finaliza requerendo a improcedência. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer 66/2021, da lavra do doutor Sidney Valente, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento e julgar improcedente a acusação com os seguintes fundamentos. A exigência baseia-se na existência de obrigações a pagar registradas no balanço patrimonial levantado em 31/12/2005, relativamente ao saldo das contas Banco Volkswagen e Banco do Brasil. A acusação tem amparo no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 2 da Lei 2.670/96, segundo a qual a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou inexistentes leva à presunção de omissão de receita. Entende-se por passivo fictício a manutenção de obrigações já pagas ou inexistentes na contabilidade. A prática ocorre quando a empresa não possui saldo de caixa suficiente em sua contabilidade para fazer a baixa da obrigação no momento em que foi liquidada. Assim, a empresa mantém o passivo pendente de registro até que o caixa contábil apresente condições para baixar a obrigação, embora, na prática, ela já tenha sido liquidada. No presente caso, a ação foi desenvolvida sobre o saldo das contas do Banco Volkswagen, Banco do Brasil, constante no balanço patrimonial de 31/12/2015. A empresa não apresentou a comprovação dos valores conforme solicitado em termos de intimação. Entretanto, observa que houve um erro de interpretação por parte do agente do fisco. A existência do passivo fictício no final de 2014 não está relacionada com a omissão de receita ocorrida em 2015, como entendeu o agente autuante. Isso porque as duas contas não foram movimentadas no exercício de 2015, conforme demonstra o livro diário. Então, o saldo de 2015 é o mesmo do exercício de 2014. O saldo existente nas referidas contas é o mesmo que figurou no balanço encerrado em 31/12/2014, significando que o registro das obrigações foi realizado em 2014 ou até mesmo antes, não sendo possível identificar o período por falta de informações. Assim, o passivo fictício existente em 31/12/2014 serviu para encobrir vendas sem notas fiscais realizadas antes ou durante o exercício de 2014, considerando que o mandado
de ação fiscal é para os exercícios de 2015 e 2016, a acusação de omissão de receita em 2015, com base em provas produzidas no presente processo, torna-se improcedente. Assim, de uma forma bem resumida, este é o relato do processo, senhor presidente. Obrigado, Trelineide. Comparado do Biratã. Obrigado, senhor presidente. Retomando aqui meu cumprimento a todos. Eu vou já procurar diante assim, toda a forma como foi entabulada, como foi formulada essa autuação fiscal, a gente já tem ideia até por conta das discussões que nós tivemos nos processos anteriores. Então, assim, eu acho despiciente nesse momento repetir várias das coisas que já foram discutidas, que nós tivemos aqui verdadeiras aulas aqui do doutor Leís, do doutor Wander, né? O doutor Rafael, enfim. Mas, então, o que importa aqui? E aqui eu vou, novamente, aqui me valer do doutor Cine Valente, que, como eu já registrei na manifestação anterior, o expert aí na matéria, ele sempre nos dá assim, uma segurança, né? Claro, aqui e acolá a gente tem nossas divergências, mas, assim, em regra, ele dá um respaldo muito grande aqui às nossas manifestações, principalmente quando nós temos que adentrar numa área contábil, que é uma área, muitas vezes, íngreme principalmente para aquelas pessoas que não têm a prática, não têm a vivência e não têm o estudo. E quando você tem um profissional da categoria do Dr. Sidney, a gente realmente fica muito mais amparado e a gente tem um estribo, tem algo que nos dá um suporte assim, considerável, e a gente certamente analisa, mas assim, a gente já parte de uma base sólida, né? Eu sempre gosto de destacar nossos profissionais assim que realmente fazem por merecer assim, a Secretaria da Fazenda do Estado, né, que tem excelentes profissionais, e aqueles que se destacam. O doutor Cine é um destaque aqui no CONAS já há muito tempo, não só como profissional, mas como pessoa, como ser humano, um cara fantástico. Eu gosto sempre de destacar a pessoa dele. No caso, eu vou procurar já adentrar naquilo que o parecerista ele entendeu pela improcedência. Tá? Me abstraindo aqui de repetir questões aqui que já basicamente foram objeto até de uma análise nos processos anteriores. Então, indo direto à situação. No caso de que se cuida, a apresentação fiscal foi desenvolvida em cima do saldo do Banco Volkswagen e Banco do Brasil, constante do balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2015. O procedimento fiscal consistiu em intimar a empresa fiscalizada a comprovar a existência das obrigações registradas na referida conta, mediante a apresentação de documentos que comprovassem a existência do passivo final de 2015. Tal comprovação, porém, não foi efetuada pela autuada, o que caracterizou, no interior da fiscalização, a presunção de omissão de receita baseada na existência de passivo fictício. Agora, qual é justamente a questão aqui que modifica o entendimento em relação às situações anteriores dos processos que nós, então, nos debruçamos anteriormente? No caso presente, houve um erro de interpretação por parte do agente fiscal no que diz respeito aos fatos revelados no procedimento de fiscalização. Ou seja, a existência de passivo fictício no final do exercício de 2014 não está relacionada com a omissão de receitas ocorridas em 2015, como entendeu o agente autuante. Como se verifica nos autos, o saldo das contas Banco Volkswagen e Banco do Brasil, classificados no passivo a longo prazo, não foram movimentados no exercício de 2015, consoante se vê no livro diário da empresa autuada. O saldo existente nas referidas contas é o mesmo que figurou no final do balanço encerrado em 31 de dezembro de 2014,
significa dizer que o registro das obrigações retratadas nas aludidas contas foi realizado em 2014, ou até mesmo antes, né? Pode ter sido antes desse período. Não sendo possível identificar o período, né, dada a falta de informações nos autos. De qualquer forma, se a empresa manteve no balanço patrimonial encerrado 2014 obrigações inexistentes ou que já foram pagas, é porque neste exercício a conta caixa não tinha saldo contábil suficiente para baixar as obrigações que já haviam sido pagas com recurso extra-caixa. Isto é, um produto das vendas sem nota fiscal efetuadas em 2014 e não em 2015, como apontado no lançamento do fiscal autuante. Assim, já concluindo, né, que a questão aqui justamente, o motivo da improcedência é justamente o período que foi analisado para fins de caracterização do passivo fictício no período subsequente. Assim, considerando que o passivo fictício existente em 31 de dezembro de 2014 serviu para encobrir vendas sem nota fiscal realizadas antes ou durante o exercício de 2014, e considerando que o mandado de ação fiscal estabeleceu como período fiscalizado somente os exercícios de 2015 e 2016, descabida é a acusação de omissão de receitas no exercício de 2015, com base nas provas produzidas no presente processo, o que torna improcedente o auto de infração. Então, nesse sentido, assiste a razão à empresa autuada, inclusive alegou isso em sua defesa, né, em sua impugnação recurso, e somos, nesse sentido, dentro dessa linha de raciocínio, somos, pelo conhecimento do recurso ordinário, nesse caso, para dar-lhe provimento e reformar a decisão condenatória de primeira instância. São essas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Piratã. Com a palavra, doutor Carlos Sintra. Sem áudio. Excelentíssimo presidente, novo procurador, distinta conselheira relatora, novos conselheiros, senhor secretário Tiago, não sei se a Iranete está aí ainda. Amigos, tal como o doutor Biratã já salientou, parece que a compreensão do ambiente, do contexto em que se deu a fiscalização, por força das discussões, das razões expostas, das lições trazidas na sessão anterior, eu também vou, assim como o distinto procurador, eu vou me limitar a reiterar parte das razões que nós trouxemos lá atrás, sobre a questão da presunção, sobre prova indireta, sobre tudo isso. Mas há duas questões que realmente chamam a atenção, tal como disse o doutor Biratã. A primeira delas diz respeito a essa questão da manutenção, da origem, da suposta diferença, integrar exercício anterior não alcançado pela fiscalização. Significa dizer que eu não posso dizer que em 2015, tá certo, ocorreu a infração indicada, considerando o aspecto fático a que aludiu o distinto parecerista Sidney e foi salientado aqui pelo doutor Biratã. Uma outra questão, aí eu digo isso até por curiosidade, pode ser que a doutora Elineide confirme ou não, porque a empresa, nas discussões, ela nos diz que, além desse aspecto, ela, posterior ao recurso, ela disponibilizou uma documentação, segundo ela, justificaria, além desse problema de não ter ocorrido a infração em 2015, e eu vou já ler aqui, que esse é o critério prevalente, no contexto, pelo menos eu vi aqui alguns julgados da quarta Câmara, eu acho que tem um até na quarta Câmara, sobre esse assunto, tá certo? Especificamente numa situação idêntica a essa, quando é que eu considero ocorrida ou não infração, e uma decisão aqui também do Supremo, do CARF, acerca de saber, em uma situação como essa, em que instante eu considero, para evitar superposição, porque se eu mantiver no saldo valor como esse, eu vou imaginar então que todo ano ocorreu a omissão, o que diz o CARF? Numa situação como essa, admitindo a veracidade, admitindo que o contribuinte manteve sua escrita contábil algo inadequadamente, tal como relata o presente processo,
mas o entendimento do CAF, e vamos ver aqui, do contencioso, pelo menos nesses precedentes que nós vimos, é no sentido de que, se eu não for possível com esse momento exato, para evitar essa superposição, todo ano eu estou dizendo, eu se presume que a ocorrência ocorreu por ocasião do registro inicial do saldo revelado por ocasião do final do exercício. Enfim, mas a questão é porque a empresa, e aí no processo consta a juntada, se eu não me engano, de um CD ratificando, justificando a existência, a inexistência, melhor dizendo, de tal saldos, tal como acusou o digno autuante. Mas esse aspecto, a conselheira Elineide, não sei se ela examinou, se ela vai se manifestar acerca disso, tendo em vista esse aspecto último, mas o que interessa, na hipótese de esse CD, porque tal como nós recebemos, nós juntamos e não procedemos nenhum tipo de análise crítica, porque a empresa diz, isso aqui justifica, eu posso juntar, nós gostamos. Mas o aspecto dado pelo consultor parece relevante. E nessa direção, o contencioso já se manifestou. Vou só a título de ilustração, de você breve, até para também nós dá tempo de examinar os dois últimos processos, se possível, mas na quarta Câmara, resolução 208, eu ler só a emenda. Contribuinte é acusado de omissão de receita, uma vez que não comprovou a existência de obrigação a pagar registrado no balanço patrimonial levantado em 31 de 12 de 2003. Autuação improcedente, pois a existência de passivo no final de 2003 está relacionada com a omissão de receita em 2003 e não em 2004. Aqui a acusação era omissão em 2004. E ele diz, ora, se o saldo é registrado no final de 2003, a suposta omissão ocorreu em 2003. Então, decisão com base nas provas dos autos, em conformidade com o parecer, decisão por unanimidade. Ela de 2018. E o outro julgado aqui, em que, resolução 101 de 2018, em que se diz, a gente autuante acusou o então emitido receita a partir da licença passiva fictícia advindo de obrigação a pagar registrado no balanço levantado em 31 de 2 de 2009, relativamente a saldo inicial da conta fornecedor. Imposta a penalidade, tal. E aí ele decide, e é feito, levando em conta que o levantamento baseou-se em fato ocorrido em período distinto daquele em que foi determinada a infração. Então, a infração não ocorreu no exercício em que se deu o registro. Então, senhor presidente, sendo objetivo, obviamente que nós não vamos consumir o tempo todo que nos é disponibilizado. Se por ocasião nos der outra questão para a gente esclarecer, nós vamos estar aqui à disposição. Mas nós entendemos que, nesse processo, além da suposta comprovação, até da inexistência tal como diz a partir da documentação que ela custou, parece que não pode remanescer qualquer tipo de incerteza no que diz respeito ao acerto da propositura do distinto consultor, no sentido de que em 2015 não ocorreu essa infração. A infração que ocorreu em 2015 foi aquela, segundo o autuante, que os senhores julgaram minutos atrás. Essa infração não ocorreu em 2015. Em face disso, não há que se cogitar de julgar esse processo procedente. Daí porque parece que é o caso de, nos termos do parecer da consultoria referendado em sessão pelo outro procurador, parece que para este processo é o caso de se decidir pela absoluta improcedência da acusação. São as nossas razões, senhor presidente. Vamos aguardar a manifestação da segunda Câmara. Se por ocasião dos debates surgir alguma incerteza, alguma dúvida, eu queria ter a oportunidade, queríamos ter a oportunidade de prestar alguns esclarecimentos, tá certo? De maneira pontual. Muito obrigado a todos. Vamos aguardar a manifestação da segunda Câmara. Obrigado, doutor Sintra. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Assim, sendo de forma bem resumida, né? A parte realmente acostou alguns contratos do Banco do Brasil e do Banco Volkswagen, então, no processo, os contratos, eu só não fiz foi o batimento com o livro Razão, porque achei desnecessário diante do fato de que, no período de 2015,
por razão dessas duas contas, não foi movimentado. Daí a manutenção do meu entendimento com relação ao doutor Sidney. Mas foram acostados 5 contratos com os bancos e estão nos autos, senhor doutor Carlos Sintra, respondendo. E com relação às preliminares, aqui eu acho que, já assim, me antecipando, seria o caso da gente não votar com base no artigo 84, parágrafo 9º da Lei 16.255, da Lei 15.614/2014, porque no mérito aproveita a parte. Realmente, se tivesse ocorrido alguma movimentação no exercício de 2015, a gente teria um desfecho semelhante aos 2 primeiros processos, mas as contas permanecerem inalteradas. E aí eu acho que não foi nenhum equívoco de interpretação, talvez, dos agentes do fisco, foi porque eles não chegaram a verificar o razão de 2014, como fez o nobre consultor, doutor Sidney. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Leite. Senhores, continue a discussão. Todos já estão prontos para votar? Eu vou colocar em votação. Doutora Leite, como vota? Eu conheço do recurso ordinário, deixo de analisar as preliminares nos termos do artigo 84, parágrafo 9º da Lei 16.258/2017, no mérito, julgo improcedente a acusação fiscal nos termos do parecer e conforme manifestação oral da douta Procuradoria-Geral do Estado. Ok, senhor presidente? Doutor Henrique, ok. Eu que estava sem áudio pedindo o voto do doutor Henrique. Doutor Henrique, seu voto. Presidente, acompanha o voto da relatora. Doutor Leilson. Presidente, com a relatora, não precisa nem analisar as preliminares de unidades, não, é procedência mesmo. Doutor Wander. Senhor presidente, acompanha a relatora. Doutora Jusileide. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente. A segunda Câmara, por votação, não conhece o recurso, dá provimento para reformar a decisão condenatória pela instância e declarar improcedência do feito da autuação, conforme parecer referendado pelo representador da PGE, em sessão. Concluída a votação, passamos para os 2 últimos processos, tratam da mesma matéria, que é simular a saída interestadual. Né? Então, um é 2015 ou 2016, vamos votar esses 2 processos em conjunto. O primeiro processo é o processo de recurso 16315-2018, aí 2018-14-664. Recorrente é a Seju, recorrido Toplast, Indústria e Comércio. O relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. E o processo seguinte, processo 16319-2018, aí 2018-14-665. Seju e Toplast, Indústria e Comércio. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Em ambos os processos, pedido sustentacional, doutor Carlos César Souza Sintra. E o procurador do Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, os relatores. Doutor Henrique, depois o doutor Leilson faz as observações e complementações que se fizerem necessárias. Doutor Henrique. Presidente, primeiramente, renovar aqui meus cumprimentos a todos os presentes, né, os conselheiros, doutora Silvana, doutor Carlos Sintra, doutor Tiago, doutora Lúcia, aqui que sempre nos acompanha. Tentando ser bem objetivo, presidente, vamos direto aqui ao relato do auto de infração. O presente processo trata da acusação de simular saídas de mercadorias para outras unidades da federação efetivamente internada em território cearense. Segundo o relato do auto de infração, a empresa emitiu documentos fiscais de saídas interestaduais no exercício de 2015, sem proceder à devida comprovação dos controles de saídas interestaduais da Secretaria da Fazenda, num montante de R$ 1.765.888,06, infringindo os artigos 157, 158 e 170 do Decreto 24.569, o que ocasionou a cobrança de CMS no valor de R$ 84.354,14, isso aqui é aquele 5% diferencial entre a alíquota interna e interestadual,
Com a aplicação da penalidade incerta no artigo 123, 1H da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017, resultando em multa de igual valor. O contribuinte foi intimado no decorrer da ação fiscal para comprovar a efetiva saída do Estado do Ceará das mercadorias constantes nas notas fiscais relacionadas, sem o devido registro de passagem nos sistemas da Cefaz, conforme termo de intimação número 2018-06299, tendo comprovado somente parte das operações demandadas. Afirma os autuantes que as notas fiscais remanescentes também não foram registradas na EFD dos destinatários, conforme consulta a tabela EFD Mercadoria Entrada de... Isso aqui é o título da tabela que está acostada aos autos, né? Restando caracterizado que estas mercadorias não saíram do Estado e que foram internadas por meio de uma simulação de saída para outra unidade da Federação. Em sua impugnação, a defesa requer que o lançamento tributário seja declarado improcedente e, consequentemente, extinto pela inocorrência da conduta infracional atribuída ao autuado, posto que a acusação fiscal está embasada em prova frágil, uma vez que a fiscalização utilizou somente as informações constantes nos relatórios da Secretaria da Fazenda. Questiona a ausência de prova que demonstre ter ocorrido o ilícito fiscal. Defende que, se por algum motivo algumas notas fiscais deixaram de ser seladas, esta responsabilidade não pode ser atribuída à autuada, pois a conduta de terceiros, e aqui ele se refere aos transportadores, né, está totalmente fora de seu controle. Por fim, requer a realização de perícia para comprovar a não ocorrência da infração apontada. O julgador de primeira instância decide por declarar a nulidade do crédito tributário por entender que não havia documentação hábil a comprovar efetivamente a simulação de operação interestadual, com fundamento na nova redação dada ao artigo 158 do Regulamento do ICMS, através do Decreto 32.885 de 2018, que em seu parágrafo único dispõe que não pode ser considerada simulação de saída a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN. Processo submetido ao reexame necessário em virtude do que dispõe o artigo 104, parágrafo 1º da Lei 15.614 de 2014. Parecer da assessoria processual tributária sugere a nulidade do julgamento de primeira instância, com consequente retorno dos autos para novo julgamento, por entender que a acusação fiscal denunciada não estava amparada somente na ausência do selo fiscal nos documentos colecionados, mas também no relatório apresentado pelos autuantes, e aí aquela mesma tabela que eu falei, né, que seria a FD, Mercadoria Entrada de, que demonstra que os referidos documentos não foram registrados na escrituração fiscal dos destinatários, que, em seu entender, seria prova suficiente para confirmar o internamento das operações. Eu acho que as discussões aqui vão girar exatamente em torno desse relatório, né? O doutor Leilson até pode fazer mais considerações em relação a isso, né? O parecerista coloca é exatamente isso, que isso seriam provas adicionais, né? Que, em função disso, não foram apreciadas pelo julgador singular. Seria esse, presidente, o breve relato. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson, as suas observações? Presidente, trata-se da mesma acusação, é só a diferença vai se relacionar ao exercício, que aqui é de 2016, janeiro a dezembro de 2016, os valores aqui do imposto é de R$ 35.215,71, e mesmo valor também a multa, também a acusação de simulação, em que a autuação se baseou não somente no fato dessas operações não ter sido seladas, né, na saída, mas também porque, consultando as FDs dos destinatários dessas mercadorias, elas não foram registradas nessas FDs. Só lembrando que eram várias operações e foi feito o termo de intimação, e nesse termo de intimação, a empresa conseguiu comprovar algumas operações e outras nem tanto, né? No sentido de
trazendo outros elementos probatórios, inclusive os livros fiscais do contribuinte, né, na época do procedimento fiscal, né, comprovando a escrituração dessas notas fiscais lá nas FDs de entrada dos contribuintes destinatários. E outras, como não houve a comprovação, é que resultou na autuação dessa operação. Então, são dois os elementos probatórios que o auditor fiscal trouxe. Primeiro, a não selagem da nota, né? Lembrando que é obrigatório, não tem mais a penalidade, mas a necessidade de se selar, né, persiste. E também a não escrituração desses documentos fiscais na FD lá dos destinatários em outros estados. Presidente, era só isso, as considerações. Obrigado, doutor Leilson. Palavra do doutor Biratã. Obrigado, senhor presidente. Presidente, assim, a forma como relatado por ambos os conselheiros já faz com que a questão ela chegue já bem mastigada aqui para a nossa manifestação. Então, assim, é necessário aqui reiterar, repetir que já foi abordado pelos novos conselheiros relatores. Então, a gente vai já de antemão se ater à questão que me parece o objeto aqui a ser discutido. Porque nessa questão da simulação de saída de operações, em tese, teriam sido internados no território cearense, a gente sabe que tem um dispositivo do nosso decreto, no caso, o parágrafo único do artigo 158, decreto 24.569, que foi alterado, no caso, em 2018, pelo decreto 32.885, segundo o qual a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN não serve como prova definitiva da simulação de saída para outra unidade da federação, necessitando de provas complementares. E, assim, eu faço até um destaque, porque, assim, é o tipo de norma, assim, que até é difícil até de se ver, né? Uma norma que disciplina quais são exatamente aquele tipo de procedimento, ele é insuficiente, porque, geralmente, essas situações, elas são analisadas no dia a dia, e aí você, de acordo com o intérprete, ele vai analisando até que ponto ele entende que aquelas provas colhidas, elas são suficientes ou não. Às vezes, até algumas instruções normativas, elas têm o condão de orientar, mas eu confesso, assim, que em relação a essa disposição em decreto, para mim, assim, é até uma novidade, né? Dizer, essa prova aqui não é suficiente, você vai ter que colher outras provas, realmente é algo, assim, um pouco até atípico. Mas, assim, está lá o decreto dizendo que essa ausência de registro aí no CITRAN seria insuficiente. E aí cabe, então, ao intérprete, à auditoria fiscal, saber exatamente quais seriam essas provas complementares. Quais seriam essas provas complementares. Então, veja bem, eu já tenho um aspecto, a meu ver, muito forte, que, embora não seja suficiente para caracterizar o ilícito, mas ele já é um indício de que esse internamento teria ocorrido, que é a não selagem. Por quê? Porque a não selagem, ela, como bem destacou o doutor Leilson, ela é obrigatória. Então, assim, ela pode até não ter a penalidade nesse caso, mas por que ela se mantém como obrigatória? Porque ela vai ser justamente um instrumento, tá, que o fisco dispõe para apurar a falta de pagamento do imposto, o internamento de mercadorias e uma série de aspectos aí relacionados ao fato gerador do ICMS. Então, assim, é um fato realmente que a gente não pode desprezar. Então, assim, embora não seja suficiente por si só, mas o elemento aí é importante nessa análise.
E aí também ressalto outra observação feita também pelo doutor Leilson em relação ao termo de intimação, né? Porque, assim, antigamente, salvo engano, se a empresa ela fosse devidamente intimada e não comprovasse, porque, assim, eu tenho lá o registro CITRAN, então, a empresa, a princípio, ela tem a obrigatoriedade lá de fazer todo o seu registro, daquilo que está transitando, que entrou, que saiu e tudo mais. Então, se eu não faço, eu não cumpri aquela obrigação acessória. Então, se eu não cumprir aquela obrigação acessória, eu passo a ter a obrigação de comprovar por outros meios que aquela mercadoria não ficou internada. Então, se eu tenho lá o retrato da operação, em que aquela mercadoria ela transitou pelo Estado, ela é destinada a outro Estado, eu tenho que comprovar isso. É um ônus do contribuinte comprovar. Então, assim, você intimava o contribuinte, então estou intimando o contribuinte, estou dando alternativa, meios para ele comprovar. Então, se ele não comprova, ele vai ter que arcar com esse ônus. Então, já tinha obrigatoriedade de selar. E aí eu dou oportunidade de ele comprovar por outros meios. Ele não demonstrar isso, então ele já está assumindo um ônus aí em relação a esse fato, essa prova. Mas aí tem um outro detalhe aí que, ao meu ver, no meu sentido, no meu entendimento, ele supre. Porque assim, você também não tem tantos meios assim, eu tenho que comprovar por outros meios, mas também não tem tantos meios assim. Então, eu tenho os instrumentos de controle da Cefaz, né? o CITRAN, que para mim, a meu ver, é super importante. A questão da intimação, a não comprovação por ocasião da intimação, a meu ver, já seria até suficiente, se não tivesse essa norma fazendo essa, digamos assim, delimitando, dizendo que não é suficiente a ausência do registro CITRAN, mas uma vez intimado, eu não comprovando, para mim seria suficiente. Mas, diante dessa restrição normativa, eu entendo que a verificação pela auditoria fiscal na FD do destinatário, ela passa a ser uma prova complementar. Então, aí eu tenho 3 aspectos. A ausência do registro no CITRAN, que era de obrigatoriedade do contribuinte. Eu sou intimado para demonstrar, por qualquer outro meio, que essas operações, efetivamente, elas não foram internadas no Estado do Ceará, eu não comprovo. E eu tenho, como terceiro elemento, o não registro dessa mercadoria em relação aos destinatários. Então, a meu ver, esses 3 elementos, eles sim são suficientes para a demonstração do ilícito, né? Porque assim, eu também não tenho tantos meios assim, eu tenho que buscar outros meios. E os meios, a meu ver, que estão dispostos, assim, que mais assim acessíveis são esses. E como eu disse aqui, a qualquer momento, inclusive aqui não obstante a parte não ter apresentado, comprovado lá durante a intimação que precedeu a autuação fiscal, mas ele pode, inclusive, fazer aqui. Então, assim, se a operação efetivamente ocorreu, chegou lá no destinatário, não ficou internado no território cearense, então está aqui a oportunidade, tem oportunidade na primeira instância, tem oportunidade de apresentar a documentação no recurso e tem oportunidade nesse presente momento, durante a sustentação oral. Eu não posso simplesmente apenas refutar, né, de uma forma assim genérica ou furtiva, sem me ater aos detalhes e aos fatos. Então, assim, até que ponto eu vou ficar... vou me eximir dessa responsabilidade, né? Então, em síntese, já concluindo, senhor presidente, seus conselheiros, são esses motivos que eu adoto aqui, eu adoto as razões do parecerista para também, no mesmo sentido, entender pela procedência da autuação fiscal. É só, presidente. Obrigado. Obrigado, Bretã. Com a palavra do doutor Sintra. Presidente, agora o parecerista pela procedência ou foi para voltar o... Peraí, deixa eu ver aqui. Indicação Pelo retorno, pronto. Presidente, assim, porque eu estou tão acostumado que, assim, me perdoe, porque o parecerista ele fala pelo retorno, mas é assim, é porque eu estou tão acostumado já nas lides judiciais
E ultimamente a gente está julgando, por exemplo, toda vida que a gente ingressa muitas vezes com recurso, em que o julgador, muitas vezes, por exemplo, mandado de segurança, em que o juiz extinguiu o MS por entender que não existia direito líquido e certo, ou que a autoridade era legítima. Muitas vezes, essas questões, antigamente, quando elas iam para o tribunal, em regra, elas retornavam para o julgador de primeira instância analisar. Hoje, já está se tornando uma praxe, toda a vida que a questão prescinde de maiores elementos, de fáticos, de uma análise maior, quando o processo já está maduro, né? A teoria da casa madura, os tribunais já avançam e analisam o mérito, que eu já venho propondo aqui há bastante tempo, e a nossa legislação ela se inclina, amadureça nesse sentido, né? Para poder realmente, em alguns momentos, já avançar e analisar o mérito. Mas reconheço aqui o nosso equívoco aqui, porque, na verdade, o parecerista ele determina o retorno para o novo julgamento, e tem um aspecto aqui que realmente tem que considerar, que nós estamos tratando aqui de provas, né? Então, assim, nesse caso, pode, de fato, gerar um prejuízo ao contribuinte, porque, a partir do momento que o julgador ele decidiu pela nulidade, poderia o contribuinte ter outros elementos de prova a serem anexados, apresentados, e deixou de fazê-lo por conta da decisão de nulidade. E, realmente, nesse caso, eu vou refazer aqui meu entendimento, fazer essa retificação, por entender que ainda há aspectos fáticos ainda que podem ser melhor apurados em primeira instância, e que a parte, ela realmente pode ter um prejuízo aqui, porque, a partir do momento que o julgador entendeu foi nulidade, né? Entendeu pela nulidade. A parte, então, abdicou de apresentar outros elementos de prova para comprovar, digamos assim, que essas operações efetivamente foram destinadas ao contribuinte fora do Estado. Então, vou retificar aqui, nessa parte final, nosso posicionamento, senhor presidente. Era isso. Obrigado, doutor Biratã. Então, é pelo retorno para novo julgamento, é isso? Sim. Com a palavra, doutor Carlos Sintra. Excelentíssimo senhor presidente, não procurador, distintos conselheiros. Tem que repetir, doutor Henrique, nobre secretário, Tiago e demais presentes. Presidente, eu vou tentar ser objetivo, presidente, porque fui pego de surpresa pelo seguinte: eu tenho participado de sessões em outras câmaras com temas semelhantes a esse, e eu tenho percebido, e aí é questão de que a auditoria tem lançado mão dessa ferramenta, e aí tem que respeitar, embora não concorde. Depois que a Secretaria da Fazenda, reconhecendo a limitação das informações do sistema Cometa, reconhecendo que numa venda FOB, como é que eu vou responder pela escrituração? Como é que eu vou responder pela selagem na fronteira do meu adquirente? Eu tenho que responder pelo aquilo que está sob o meu controle. Sobre o que não está sob o meu controle, não há que se cogitar de me ser imposto algum tipo de exigência. Considerando isso, alterou-se a legislação. Não existe sanção. A falta de comprovação de controle na saída é fato atípico. Aí o que é a auditoria? De maneira, de novo, a gente respeita, mas ninguém pode concordar, porque o fisco não precisa disso. Não, agora colocar... Antes não tinha nenhuma autuação de simulação de situação como essa, embora a ratio seja a mesma. Se não passou no Cometa, deixou a mercadoria aqui. Só que senhores que estão acostumados a todo dia vir processar sabem que há determinadas infrações cujo dolo é elementar do tipo. 136 do CTN, meus alunos erram essa questão. Doutora Jusileide, o 136 do CTN diz que, salvo disposição em contrário, ninguém lê essa parte. A configuração de infração depende do ânimo, mas ele diz salvo. Pois bem, há algumas infrações cujo dolo é elementar do tipo. Não existe fraude culposa, não existe conluio culposo
e não existe simulação culposa. Pois bem, em face disso, eu particularmente não me recordo, até a revogação, de haver acusação de simulação em situações absolutamente idênticas a essa. Não ocorreu a selagem da nota do posto de saída. E os auditores, sabendo da dificuldade da comprovação da simulação, reitero, não é fácil. O doutor Birata tem razão. A infração já não é singela. Não basta dizer, não passou no Ceará, deixa no Estado. Errou no Ceará, não há autorização para essa presunção. A presunção de autorização, quando eu não selava, hoje eu digo, eu não sou obrigado mais a selar. Qual é o motivo utilizado pelo auditor? Qual é o motivo utilizado pelo auditor para dizer que houve a simulação? Ele é que está... nem é o autuado, nem foi o julgador. Ele disse, o contribuinte emitiu documento de saída sem comprovação dos controles da Cefaz. Esse foi o motivo para ele dizer que ocorreu a simulação da pressão interestadual. Ora, não há a falta de controle da Secretaria da Fazenda hoje, não é o contribuinte não se submete mais a nenhuma sanção. E aí parece, respeito às opiniões em contrário, que artifícios utilizados para tentar salvar de qualquer jeito esta ou aquela acusação, parece que não é apropriado. Eu vou agora vou prever na lei uma nova presunção. O contribuinte que se portar dessa ou daquela maneira, o contribuinte que vender fora e não pegar uma declaração, aí que alterar a legislação para restar permitida uma presunção numa situação até estranha, porque, de novo, simulação é das infrações mais graves que existe. Simulação, conluio e fraude. Não existe na modalidade culposa. Então, quando eu digo que fui tomado assim de uma certa surpresa, é porque parece que o julgador de primeira instância foi absolutamente feliz. Amigo, o fundamento que está utilizando aqui a autoridade é que o cidadão deixou de selar. Amigo, deixar de selar não autoriza essa inferência. Então, senhor presidente, respeitar. E aí, no recurso, a gente, inclusive, faz alusão a algumas manifestações do contencioso, salientando expressamente que a falta de selagem não é elemento, tá certo? Que justifique admitir a ocorrência dessa gravíssima infração que é a simulação. Vê se eu pego aqui só um trecho do... Deixa eu pegar aqui, Tiago. Deixa eu pegar aqui só o... Resolução 346 da primeira Câmara. Diz uma passagem o seguinte: a simples constatação de diferença de valor entre o sistema corporativo da Fazenda não concretiza o ilícito tributário de simulação de saída. Então, senhores, reitero, tá certo? O respeito que nós temos por toda e qualquer manifestação. Mas parece-nos, e aí eu vou pedir venha ao doutor procurador para, nesse ponto, discordar, que, no presente caso, o parágrafo único do 158 estabelece também, não pode ser considerado simulação para outra unidade a simples falta do registro fiscal do CITRAN. Vamos alterar, quando alterar isso aqui, na hora que for alterado isso aqui, estabelecendo o que é que autoriza, mas enquanto não alterar, concessa vênia, parece que não pode ter outro desfecho para ambos os processos que não o reconhecimento da subsistência da decisão de primeira instância. Eu, inclusive, acho que aqui é o caso até de se decidir pela improcedência. Eu estou dizendo aqui que o caso é de improcedência. Tem aqui outros julgados, até mais recentes, de outras câmaras, exatamente nesse sentido. Deixa eu só tentar se eu amplio aqui. Tiago, se tu consegue ampliar aqui para mim, por favor.
não admitindo a possibilidade dessa ilação, que é uma ilação simples. Parece, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Lê para mim, Tiago. Lê que está pequeno. Deu telefone, lê aí. Vou passar aqui para o Tiago, porque é uma passagem interessante que pode auxiliá-los. A gente sabe que um exemplo de solução, embora possa ter outra nuance, mas o que Tiago, que tem de relevante aí? Bom, essa é uma resolução a 63 de 2021, de abril de 2021, da terceira Câmara. A acusação era semelhante, simulação de saídas, notas fiscais de saída não registradas, e ela, por unanimidade, foi decidido pela improcedência, inclusive com manifestação, de acordo com a manifestação oral do representante da PGE. O que tem aqui de argumento? Não pode ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN, necessitando provas complementares à imputação da ocorrência do ilícito fiscal, com fundamento no parágrafo único do artigo 158 do Decreto 3285/2018. A falta de registro das notas fiscais é mero indício de infração, cabendo ao agente autuante levantar provas complementares da internalização da mercadoria. Recurso ordinário conhecido e provido. Detalhe. A falta de escrituração lá no destino, eu não tenho nada com isso. O fisco agora quer que eu controle a escrituração no meu adquirente? Eu vou responder por uma conduta que não é minha? Aqui o fisco é feliz. Para a infração simulação, tem que comprovar que a mercadoria ficou aqui. O senhor está emitindo... Mas, Carlos Cinto, me deu um exemplo, vou dar um exemplo. Eu emito a nota para o Tiago no Piauí, e estou entregando aqui na Governador Sampaio. Aí chega alguém e constata que eu estou entregando... é um típico... Aí eu estou comprovando que eu emiti uma nota cujo destino era Piauí. Agora, dizer que o Tiago lá no Piauí não escriturou o documento e bastar para salientar que deixei no Ceará, ele pode não ter escriturado porque ele não queria pagar imposto para o Piauí. Tem nada que ver com o Ceará. Então, senhores, diante disso, parece que para ambos os casos, e detalhe, a empresa se defendeu da acusação lançada nos autos. E nos autos foi o autuante quem, ao dizer que colocar simulação e disser que o contribuinte emitiu documento de saída sem comprovação dos controles de saída da Cefaz, é ele que... Os senhores vão ter que decidir com base no que ele colocou aqui. A partir dessa informação, parece que o julgador de primeira instância reconheceu a nulidade. Parece que não é o caso nem de nulidade. O caso aqui é de improcedência. Obviamente que se a Câmara quiser decidir pela manutenção, pela nulidade, tal como consta, só no julgamento de primeira instância, é possível. Mas, ao nosso ver, tecnicamente, nós estamos diante, sim, de um típico caso de improcedência, senhor presidente. São as nossas razões. Vou aguardar atentamente as discussões, os debates. Se por ocasião dos debates surgir uma outra situação que a gente entenda que possa aclarar, presidente, antecipadamente a gente quer ter a oportunidade de prestar algum esclarecimento. Agradecemos a atenção de todos. Ouçamos, então, de que modo a Egrégia Segunda Câmara irá decidir para esses dois casos. Muito obrigado. Vamos aguardar, presidente. Obrigado, doutor Sintra. Doutor Henrique, antes de passar ao senhor, o doutor Biratã pediu aqui a palavra, eu conceder a palavra do doutor Biratã, e depois eu devolvo ao doutor Sintra se quiser fazer alguma observação adicional. Doutor Biratã, com a palavra. Está sem áudio, doutor Biratã. Perdão. É bem rápido, é só para dar um destaque, porque nessa decisão citada pelo doutor Sintra, na verdade, eu não discordo dessa resolução, porque ela diz que a falta de registro no CITRAN é insuficiente. E a gente já vem decidindo aqui em várias situações nesse sentido. Então, é um indício. O que está se discutindo nesse momento são essas provas complementares. Então, sem adentrar, até porque eu já expus, tem que se entender quais são essas provas complementares. Então, assim, só o destaque que eu faço é só que essa resolução citada, ela não serve para o caso, porque nesse caso aqui o fiscal apresentou outra prova, que vai se discutir se essa prova
complementar é suficiente ou não. É só essa observação que eu faço, presidente. Obrigado. Hein? Obrigado, doutor Biratã. Seguindo o contraditório para a defesa, doutor Sintra, com relação Vamos a aguardar a manifestação da egresso segunda Câmara, porque nós reiteramos apenas que o autuante lançou que está cobrando a simulação pela falta de controle. Isso está no auto de infração, no relato do auto de infração, que é parte crucial da acusação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Sintra. Para o doutor Henrique, depois doutor Leilson. Presidente, aqui são 2 pontos que eu gostaria de levantar, até para a gente poder assim, tentar esclarecer um pouco a situação, né? Primeiro é da obrigatoriedade da selagem, né, da saída, né? Como o doutor Carlos Sintra falou, a penalidade não existe mais, né? Isso já foi alterado. Mas o artigo 158, ele fala o seguinte: o registro de documentos fiscais no CITRAN poderá ser solicitado pelo contribuinte no momento da saída interestadual da mercadoria no posto fiscal de divisa para fins de sua efetiva comprovação. Aí o parágrafo 1º fala ainda: o registro de que trata o caput desse artigo será obrigatório para fins de reconhecimento do direito. E aí ele entra na esfera do ressarcimento, né, naquelas operações interestaduais que geram direito à restituição, ressarcimento do ICMS. Então, assim, dentro dessa redação, eu já tenho aqui uma interpretação que não seria mais obrigatório esse registro da operação interestadual, né, na saída. E aí eu queria até escutar aqui os outros conselheiros em relação a essa interpretação, né? E entendo também que a gente já decidiu aqui nessa Câmara que o simples falta de registro de passagem não seria elemento suficiente para caracterizar essa simulação. Acho que essa própria Câmara aqui já decidiu nesse sentido. O outro ponto que eu gostaria de levar, que eu até falei no relato inicial, é exatamente esse relatório que o nobre conselheiro, não, assessor tributário, doutor Sidney, né, muito diligentemente levantou, né, que é aquele quadro que foi apresentado pelos fiscais, que é FD Mercadoria Entrada de. Quando a gente lê assim rapidamente, a gente tem a impressão que isso é uma relação das notas fiscais que não estão escrituradas. Mas eu analisando assim mais a detalhe essa informação e abrindo esse quadro, isso não é essa informação. A informação que está colocando aí é as notas fiscais de outros contribuintes, né, da escrituração fiscal de outros contribuintes que foram escrituradas, né? Então, essa informação é um pouco diferente. A gente não pode entender isso como sendo... Eu peguei lá aquela escrituração fiscal e vi que aquela nota fiscal que foi destinada àquele contribuinte não está naquela escrituração. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que a nota fiscal do contribuinte está escriturada na escrita fiscal do destinatário. Então, essas notas foram excluídas do levantamento. É isso que ele está mostrando. Ela não informa claramente que não foi escriturada. Não é isso. E aí eu queria até pegar aqui a experiência do doutor Leilson aqui na auditoria e da doutora Elineide, porque essas tabelas vêm do próprio laboratório, né? E eu sei que aqui tem muitas operações com microempresa, com empresas de pequeno porte, que nem obrigadas a FD, pelo menos no nosso estado não são, e acredito que nos outros também não, né? Então, não sei até que ponto isso realmente serve de prova para nos embasar que essas operações não foram escrituradas. Porque, assim, aqui eu peguei as maiores notas fiscais aqui, normalmente são destinadas ao estado do Pernambuco, e até recentemente eu acho que nem escrituração fiscal digital eles aderiam ainda, né? Isso, né? Então, é mais um assunto para eu poder trazer aqui para a discussão, para a gente tentar aclarar aqui os fatos. Seria essa a contribuição, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, essa questão ela é muito próxima assim, do que eu já tive condições de decidir nessa Câmara e em outras câmaras, até porque eu tenho 2 resoluções de simulação, né, da simulação de mercadorias, à época ainda, quando era obrigatório a selagem do trânsito, né, na saída, que são as resoluções 316/2016 e a 161/2017, quando eu estava na primeira Câmara.
Então, nessas resoluções, aí eu trago todo um arcabouço teórico, eu cito até um doutrinador no meu voto, que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui que eu botei. Deixa eu ver. É o Iso Chaitz Cherkekevich, né? Que presunções e ficções no direito tributário e no direito penal tributário. O livro que é de 2002, que eu adquiri na época e tal, que era muito legal em relação a essa questão de presunções. Bom, eu parti do pressuposto de que aquela não ratificação da operação interestadual, tida como interestadual, na hora que o contribuinte emitiu a nota fiscal e escriturou na sua FD, ela não foi ratificada no posto fiscal de fronteira. Ou seja, eu parto do pressuposto de que haveria essa necessidade, a selagem exigida para a operação interestadual de saída era uma forma de se ratificar o lançamento efetuado pelo contribuinte na sua FD de saída e também na sua emissão de documento fiscal, né? E aí, utilizando os ensinamentos do Cherkekevich, quando ele diz que presunção é uma suposição da existência de um fato desconhecido, que é tido como verdadeiro e consequente de outro fato conhecido. E aí eu fiz toda uma analogia de que o fato desconhecido é o paradeiro da mercadoria, porque como ela não cruzou pelos elementos de controle do fisco, né, ela não cruzou o estado de Ceará, você não teria como dizer que ela cruzou, porque não estava lá no sistema Cometa, o Citran. Então, esse é o fato de desconhecido destino da mercadoria. E em face de um fato conhecido, qual é? É o de que o contribuinte não selou a nota fiscal no posto fiscal de fronteira. Então, você tem a dedução da simulação, da presunção de que houve uma simulação, eu faço isso um razoado bem consistente no meu voto, um foi por unanimidade, o outro foi por maioria, no sentido de que nós temos um fato desconhecido, que é a efetiva comprovação do destino daquelas mercadorias. E você tem um fato conhecido, que é a ausência de selagem dessas operações nessas operações interestaduais, né? Então, o fato é conhecido, está comprovado, está ausente a selagem do sistema Cometa e Citran. E o fato desconhecido é o destino dessas mercadorias. Então, essa era a concepção que eu tinha para a simulação, só naquela época, somente pelo fato de não estar essa operação registrada no sistema da Cefaz. Tá? Então, dali, eu já tinha que esse não registro, claro, adicionado de contribuinte ter sido intimado para comprovar essas operações, e assim ele não tendo feito, essas duas, vamos dizer, dois indícios, para mim era suficiente para comprovar a simulação da saída. E aí eu me utilizei da doutrina do professor Igor Cherkekevich, né? Então, quando eu trago agora para o caso concreto, o que é que nós temos? Houve uma mudança na legislação em relação a decreto 32885, que é de 21 de novembro de 2018, portanto, posterior às autuações, que são de setembro de 2018. E esse decreto, ele disse que, muito claro, que, deixa eu pegar ele aqui, no decreto 24569, que ele muda eu vou ler a redação dele para os senhores, para que tenha, assim, uma melhor compreensão lá no artigo, ele muda o artigo 158 do decreto 24569.
né? 569/97. Vamos lá, o 158. Vamos lá no 158. Eu acho que é importante a gente ter conhecimento do teor desse decreto, da redação desse decreto, trazida pela no 24.569. Bom, ele diz assim: o registro do documento fiscal no CITRAN poderá ser solicitado pelo contribuinte no momento da saída interestadual da mercadoria no posto fiscal de divisas para fim de sua efetiva comprovação, nos casos em que possam ensejar pedido de ressarcimento formulado nos termos do parágrafo 2º do artigo 438 deste decreto. Parágrafo único. Não pode ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN, necessitando de provas complementares, qualquer alegativa de cometimento da infração. E aqui você tem, eu quando li esse dispositivo, eu tinha lido, mas não me deparei com uma possível contradição que existe nesse dispositivo. Qual é a contradição que eu quero dizer para os senhores? É que ele deixa claro que só pode pedir, assim, só pode ser, se torna facultativo a questão da selagem do documento fiscal na saída, né? O registro do documento fiscal do CITRAN poderá ser solicitado pelo contribuinte no momento da saída interestadual da mercadoria no posto fiscal de divisa para fim de sua efetiva comprovação nos casos em que possa ensejar pedido de ressarcimento. Ou seja, então dá a ideia de que, olha, se você trabalha com substituição tributária, você deve fazer o pedido de selagem no posto de fronteira, ou então aqui mesmo no órgão local, né, aqui no CITRAN, para caso você tenha necessidade de pedir um ressarcimento, você já tem a comprovação de que essa mercadoria ela saiu do estado do Ceará, porque está registrado no CITRAN. Então, dá a ideia de que só seria possível quando de operações sujeitas à substituição tributária e para efeitos de ressarcimento. Mas no parágrafo único ele diz assim: não pode ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro do documento fiscal no CITRAN, necessitando de provas complementares qualquer alegativo de cometimento da infração. Aí você vê que aqui ele dá uma abertura dizendo que existe a simulação. Tanto existe que o dispositivo da penalidade da simulação ele não foi revogado. Até hoje está lá o dispositivozinho da simulação. Por quê? Porque nessas operações interestaduais, entende o fisco que podem ocorrer simulação. Então, o que ele diz nesse parágrafo é o seguinte: olha, só a não selagem, ela não é suficiente para dizer da simulação. Mas a não selagem, com qualquer outro elemento de prova complementar, pode ser suficiente para atribuir a simulação. É o que está dizendo o parágrafo único. Por isso que eu disse que ele era um pouco contraditório, porque no caput 158 ele manda que só deveria, como obrigação, digamos, a selagem na saída, se é substituição tributária para efeito de pedido de ressarcimento, mas faculta o contribuinte a fazer essa selagem na saída, faculta, não está vedando ele de fazer essa selagem nas outras operações, não, faculta, né? Tanto que você tem hoje várias operações de saída seladas, continuam várias operações de saída seladas, contribuintes selando, etc., né? Então, aí o parágrafo único diz, olha, pode ocorrer simulação. Agora, só pode ser considerada simulação se decorrente a não selagem, mais alguma outra prova. E a acusação fiscal é justamente de simulação, porque não houve a selagem, porque também não houve a escrituração dessas notas fiscais na FD dos destinatários. Aí eu já entro na explicação para o doutor Henrique, que é aquela planilha. Aquela planilha é a consolidação das informações que os outros fiscos do Estado, os outros fiscos do Brasil mandam para o Estado do Ceará de quando há operações de remessa, de vendas, transferências que seja saída do Estado do Ceará. Então, todas as operações que o Estado do Ceará faz de vendas para outro Estado, transferência, remessa, etc., os outros Estados
quando o contribuinte lá, destinatário, faz essa escrituração nas suas notas fiscais, dessas notas fiscais na sua FD, os estados mandam aqui, olha, essa operação que foi remetida por vocês aí, vendida por vocês aí no estado do Ceará, foi registrada aqui nesse FD do contribuinte. Então, o que é essa planilha? É uma junção, uma compilação, tá? Que o laboratório fiscal fornece ao agente do FIS, dizendo, olha, todas as mercadorias, todas as operações interestaduais que foram praticadas por esse contribuinte fiscalizado, as quais ele emitiu notas fiscais, estão aqui. Está aqui. Nós tivemos essa informação de outros estados. Bom, tem informações aí de notas fiscais emitidas pelo contribuinte para outros estados que não estão aqui, é porque o contribuinte lá do outro estado não escriturou, tá? A FD, não escriturou a FD. Então, essa planilha aqui é para isso. Essa planilha é uma planilha de compilação de todas as informações fornecidas pelos outros estados, decorrente daquelas operações de emissão de nota fiscal do contribuinte fiscalizado no estado do Ceará, o que induz que não houve a escrituração desses documentos nas FD dessa parte que foi autuada. Inclusive, no próprio teor da autuação, diz claramente que se intimou e se excluiu aquelas operações que foram comprovadas, as operações interestaduais, as saídas, né? Essa autuação, diferentemente como entendeu o doutor Sintra, o auditor fiscal, ele é muito claro. Nas informações complementares, ele coloca como adição o fato de, além da não selagem, ele coloca o fato de que o contribuinte, de que não há a escrituração dessas notas fiscais nas FDs do contribuinte, tá? Ele diz assim, considerando que estas notas fiscais da planilha também não foram registradas na FD dos destinatários, conforme consulta a tabela FD Mercadorias Entradas de, restou por afirmar que não há prova de que estas mercadorias saíram do estado do Ceará, e considerar que estas foram internadas nesse estado por meio de uma simulação de saída para outra unidade da federação. Então, qual é o suporte do auditor? A não selagem mais a não escrituração desses documentos fiscais na FD lá do contribuinte. Bom, de cara, pode-se julgar o mérito com relação a isso? Eu acho que não. Tá? Não acho, nem para improceder, nem para proceder. Por quê? Primeiro, que eu tenho aqui uma exclusão do parágrafo único, já que o parágrafo único só diz que a não selagem aqui não pode ser considerada simulação, e aqui eu tenho a não selagem mais mercadorias não escrituradas, operações não escrituradas lá na FD, o que pode, a interpretação de alguns, dizer que isso é suficiente, porque o parágrafo único só diz que só não pode ser considerada a não selagem, ele não diz como é que deve ser considerado a simulação. Ele diz que não é considerada simulação a não selagem. Que pode entender que, eu posso entender que a não selagem mais essa não escrituração é suficiente para dizer que há simulação. Tá? Então, o parágrafo único, ele não vedou essa hipótese. Ou eu posso dizer que a não selagem mais, o fato de o contribuinte não ter trazido aos autos de infração documentos que comprovassem a ocorrência dessas operações, como pagamentos, duplicatas, transferências, como bem muitos se utilizam desse tipo de instrumento, conforme a instituição normativa, né, para levar em consideração de que houve essas operações, ou mesmo os conhecimentos de transporte das transportadoras, trazendo lá que as mercadorias foram entregues no destinatário, né, das transportadoras daqui, que fez o transporte dessas mercadorias, ou seja, o que o parágrafo único disse de forma clara que somente a não selagem ela não é suficiente para caracterizar a simulação, mas ela, mais alguma coisa, pode ser suficiente para caracterizar a simulação, e aí vai depender de cada um
ao apreciar aquela prova, se acha que aquilo é suficiente para tanto. O que eu me ressenti nesse aspecto também foi de a defesa, desde a sua impugnação e até agora, falar em outros meios de provas, né, inclusive com a questão de perícia, etc., e não trouxe esses meios de provas. Né? E isso já vem lá na fiscalização, quando foi intimada para tanto, se intimou, provou algumas coisas, outras não provaram. Essas não provadas, na impugnação não foi juntado absolutamente nada, pelo menos é o que eu vi aqui nos autos. No recurso não foi também juntado absolutamente nada, dizendo que aquele tipo de operação foi realmente uma operação interestadual. Ora, então já tem um terceiro elemento. Eu tenho a ausência de selagem, eu tenho o segundo elemento, que eu falei, que é não escrituração dessas notas fiscais lá no destinatário, e eu tenho mais um terceiro elemento, de que o próprio contribuinte, que alega que essas operações foram interestaduais e tem como prová-las, ele não trouxe esse arcabouço probatório. De modo que eu, agora, nesse momento, eu não tenho nenhum como fazer nenhuma alusão à questão de mim. Poderia até dizer que isso era um caso de procedência, tá? Ela soma dos três elementos, três indícios, constitui a prova, no meu entendimento. Mas não vou fazê-lo, entendo que a decisão foi insuficientemente fundamentada, ela foi errada, porque ela partiu do pressuposto de que o contribuinte, de que o auditor fiscal só fez a autuação pela não selagem das operações, e não foi isso. Ele fez a autuação como simulação pela não selagem da autuação e mais ainda pelas não escrituração dessas notas fiscais na FD do destinatário. De modo que entendo que deva ser reformada essa decisão de primeira instância, voltar para que ele se adentre no mérito. Nós falamos muito aqui em princípio da verdade material. Geralmente, 9 entre 10 advogados, quando vêm aqui, utilizam muito a questão do princípio da verdade material, o que é correto, porque é ali da ocorrência de prova comprovada através de documentos, a gente não tem como retroagir no tempo e verificar o momento da ocorrência da operação, então a gente tem que pensar em cima de documentos que atestam a ocorrência de determinada operação, é que adentrando-se nessa questão, a empresa poderá, inclusive, trazer elementos que desconstituam essa acusação, mas aí tem que ter elementos probantes nesse sentido. Eu estou dizendo que eu tenho aqui 3 elementos que podem induzir uma procedência no meu entendimento. A ausência de selagem, ausência de escrituração na FD do contribuinte destinatário, e mais ainda, que o contribuinte não trouxe nenhum elemento que comprove a ocorrência dessas operações interestaduais, seja porque um pagamento de uma duplicata, seja por uma transferência bancária, mostrando que houve o pagamento recebeu, melhor dizendo, o pagamento, né, está vendendo, né, está saindo daqui, recebeu os pagamentos daquelas vendas, os duplicados que foram quitados pelo contribuinte, conhecimento de transportes, de quando ele contratou a transportadora para que transportasse, ou então o contribuinte lá, FOB, né, operação FOB, o contribuinte lá que contratou a transportadora, a empresa poder trazer, junto a esses clientes, documentos nesse sentido, conhecimento de transporte, ou mesmo uma declaração do contribuinte dizer que recebeu aquelas mercadorias, e aquelas mercadorias foram contabilizadas, está aqui o razão comprovando, ou elas foram realmente escrituradas, embora que não esteja nesse exercício, pode ter sido em outro exercício, ou seja, nós precisamos privilegiar o princípio da verdade material, e o princípio da verdade material, ele necessita de provas, né? Mas o fiscal, ele trouxe 2 elementos que saíam disso, ou não provas. Bom, eu disse que tem mais, não é só a minha, não, mas eu tenho 2 resoluções nesse sentido, onde eu fiz toda essa vergonha. E na época era só a ausência de selagem, tá? Então tem toda
uma doutrina por trás do voto que disse que era possível se fazer essa atribuição de simulação só com base naquela ausência de selagem, tá? Então, e uma foi por maioria, a outra foi por unanimidade. Então, assim, você tem elementos que eu acho que até o contribuinte, o auditor, ele cita uma resolução minha, a ementa, nesse caso. Então, você tem elementos consubstanciados já em decisões do CONAT que fazem com que somente esses dois elementos poderiam ser já tidos como provas, e não apenas indícios. Mas eu citei, inclusive, o terceiro. Então, presidente, eu já antecipo, o meu entendimento é de que, primeiro, deva ser, no meu entendimento, anulada a decisão, deva-se voltar à primeira instância para que ela entre nas questões meritórias, da verdade material, o contribuinte traga todos esses elementos que dá defesa ao recurso, ele diz que os tem para comprovar que essas mercadorias realmente foram objeto de operação interestadual. Então, é nesse sentido, presidente, que eu já antecipo o meu voto. Obrigado, doutor Leils. Doutor Sintra, o senhor tem alguma observação a ser feita? Presidente, só para fazer uma observação, é o seguinte: nos processos anteriores a esse, o contribuinte não conseguiu trazer tudo. E eu invoquei a verdade material. E a verdade material não foi suficiente. No presente caso, abstraindo o que o distinto conselheiro Henrique evidenciou sobre o teor da falta do relatório que o auditor traz, que não basta para evidenciar o internamento, eu falar em verdade, quem tinha que obedecer à verdade material era o fiscal. Aí me causa assim, uma certa estranheza, presidente, a seguinte situação: quando o contribuinte não produz o que é necessário e eu invoco a verdade material, eu sofro pela minha omissão. Quando é o agente do fisco quem não provou que houve o internamento, aí eu tenho que ir para a verdade material. Isso é algo, presidente, que me chama um pouco a atenção. Eu sou um entusiasta da verdade material, mas da verdade material em duas vias. E voltando. Quando o contribuinte invoca, não, se o senhor não trouxer tudo, não vale. Quando é bom para o fisco, eu convoco. E outra observação, senhor presidente: eu não conheço falta de escrituração no destino como infração à legislação cearense, não. Confesso que não foi feliz o autuante quando insinuou isso. Embora o distinto conselheiro Henrique tenha já aclarado, eu particularmente compreendi demais. Mas falta de escrituração lá, repercutir aqui no Ceará, eu não conheço esse tipo infracional na nossa legislação. Muito obrigado, vamos aguardar a manifestação da Igreja. Presidente, os dois processos vão ser julgados juntos, ou o senhor vai tomar o voto de um e depois o voto de outro? Obrigado, presidente. Os dois em conjunto, doutor Sintra, já que só o que muda é o exercício. Tendo em vista a manifestação do doutor Sintra, o doutor Biratã também mantendo a paridade de armas com a palavra. Doutor Biratã. Acho que está sem áudio, doutor Biratã. Desculpa. Hoje eu estou batendo recorde desse áudio. Eu achei adiantado da hora, já está batendo a fome. Pois é. Eu vou ser bem breve. Porque eu acho que a gente tem que ter em mente que existe a prova indiciária. Porque, assim, o doutor Sintra, ele fala, quando ele foi exemplificar a questão do que ele entenderia como prova para comprovar o internamento, ele cita uma espécie de flagrante. É como se eu só pudesse provar aquela questão do internamento através de um flagrante, sabe? Daquela prova contundente, questionável. Quando a gente sabe que hoje, né, a maioria dos processos que tratam de investigação de fraude, simulação e tudo mais, eles levam em consideração as provas indiciárias. E provas indiciárias é quando você tem mais de um indício que, reunidos, eles podem levar o julgador a uma conclusão. Porque, na boa parte das vezes, essa é a verdade, você não tem aquela prova, aquele flagrante. Isso é a coisa mais difícil do mundo, a gente sabe disso. Né? Eu vou, na hora que o cara está lá cometendo o ilícito, eu vou lá fotografando lá o sujeito, está aqui a prova. Não, se a gente for parte do pressuposto que só serve esse tipo de prova, a gente nunca vai conseguir realmente apurar simulações, fraudes e tudo mais. Então, assim, existe sim a prova indiciária, que é aquela, como o doutor Leils exemplificou e citou, são aquelas
vários indícios que, reunidos, né, eles são capazes de gerar uma convicção no julgador de que realmente o ilícito ocorreu. E aí você, além disso, você tem como algo a ser considerado a total ausência, né, de justificativas e de provas também pelo contribuinte. O fisco tem que provar? Tem. Ah, mas não é obrigação do contribuinte provar isso. Beleza, é a obrigação do fisco, mas ao mesmo tempo que eu começo a reunir indícios e o contribuinte não faz nenhum, não traz qualquer elemento para justificar a realização daquelas operações, eu também tenho que botar isso na balança. Então, eu faço essas considerações para que não fique a impressão que o único tipo de prova que vale é o flagrante, como destacou aqui o doutor Sintra no seu exemplo. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Senhores, o processo está em debate, com a palavra a doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Eu também já tenho, inclusive, parecer, eu não me lembro se para a terceira ou quarta Câmara, onde eu também sustento esse entendimento, de que só o selo realmente não tem como sustentar a simulação, mas o selo aliado a outro fator, que no caso aqui é a falta de escrituração das notas fiscais de entrada no destinatário, são elementos, sim, de provas capazes de configurar o tipo infracional. Então, assim, e com relação à planilha, o doutor Leilson já explicou para o doutor Henrique, isso são dados que vêm do laboratório a partir das FD dos contribuintes dos outros estados. Então, é bem segura. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Só um detalhe, doutor, também no sentido de que entendo que deve ser o retorno, porque não dá para fazer análise de mérito, porque pode configura supressão de instância, né? Então, seria um retorno mesmo. Obrigado, doutora Elineide. Senhores, os senhores querem mais debate ou já estão aptos a votar? Vou entender o silêncio como já estão prontos para votar, então. O voto do doutor Henrique, depois do doutor Leilson, em seguida. Doutor Henrique, como vota no presente processo? Presidente, em função das discussões que nós tivemos aqui, né, e até pela composição aí do doutor Leilson e doutora Elineide, né, entendo até que não seria uma prova concreta da não escrituração, mas sim um indício, né? Mas juntando aí um indício com o outro, né? Eu acho que realmente faltou o julgador singular analisar melhor esse fato, né? E fundamentar a decisão dele, né? E por conta disso, e também por conta da supressão de instâncias, né? Eu voto por acatar o parecer da assessoria processual tributária, no sentido de anular a decisão de nulidade e retornando o processo para novo julgamento. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson, como vota? Presidente, mesmo sentido. Então vou voltar agora à ordem correta. Doutor Henrique votou, doutor Elineide, como vota? Não. Doutor Wander, como vota? Senhor presidente, acompanho os relatores, retornando o processo para a primeira instância. Doutora Jusileide? Doutora Jusileide? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Rafael? Acompanho os relatores. Grande debate. Parabéns. Doutora Elineide? Os relatores, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dá-lhe provimento para anular a decisão singular de primeira instância e determinar o retorno dos processos da primeira instância para novo julgamento. Esta decisão para ambos os processos, e em conformidade com a manifestação do representador da PGE. Senhores, já percorremos a nossa pauta de hoje. Queria agradecer a todos pelos debates, pela riqueza de debates, pela urbanidade uns com os outros nessa sessão. E convocá-los já para a sessão de amanhã. Agradecer ao doutor Carlos Sintra pela participação,
Obrigado, presidente. Obrigado a Vocês todos. querem poder Satisfação participar, porque ter já está estado- encerrando a sessão. Como Só... é? Não, pronto. Querem poder continuar, mas a gente já está encerrando a sessão e ainda está na hora Tá aqui. ótimo, presidente. Não, eu tinha até uma dúvida processual, depois eu vou até ligar para ti, Franzé. Uma dúvida processual mesmo com relação à questão de retorno e recurso